Irmãos, hoje nós vamos estudar o texto de Atos, no capítulo 2, dos versos 22 ao verso 24, uma parte do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como nós mesmos sabemos. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O nosso tema de hoje é o significado da paixão ou do sacrifício de Cristo. O que isso de fato tem a ver conosco e o que isso significa. A palavra significado é aquilo que traz sentido à existência. O que realmente move as pessoas? Qual é a questão que está no fundo do seu coração que a leva a fazer o que estão fazendo? As pessoas são movidas basicamente por três coisas. Primeiro, as pessoas podem, de fato, serem movidas por aquilo que pensam ou por aquilo que os outros pensam. Na verdade, muitos estão, por exemplo, nessa hora de pandemia, estão ouvindo o número de mortos e o número de infectados. Mas isso só causa um certo temor e esse desejo de conhecer o que está acontecendo não muda a realidade. A segunda coisa que nós percebemos, além das pessoas viverem por aquilo que os outros pensam, aquilo também o que elas sentem e aquilo que elas de fato estão desejando. O segundo grupo age por aquilo que deseja. Eu sinto que eu devo orar, eu sinto que eu devo ficar mais alegre, por exemplo. São apenas coisas que as pessoas vão desejar ou vão sentir e vão fazer alguma coisa, mas isso não tem um sentido, não tem um significado da sua existência. Mas há um terceiro significado que traz sentido à vida. É nós estarmos vivendo de acordo com a vontade de Deus, entendendo o plano glorioso de Deus e nós estarmos percebendo o significado. Quando olhamos, especialmente nesta sexta-feira, que no calendário religioso do Brasil marca a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, isso nos leva a pensar um pouco sobre a paixão de Cristo ou o sacrifício de Cristo, o que isso realmente significa para nós. Mas antes vamos andar um pouquinho no Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais conciso e que vai resumir o pensamento dos outros três evangelhos sobre este assunto. Jesus havia se reunido com os discípulos, ele celebra a ceia com eles, ele logo em seguida, ele avisa os discípulos que ele seria traído, um deles que estava à mesa haveria de traí-lo, que era Judas Iscariotes, e nós observamos Jesus depois da ceia avisando a Pedro que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. E Pedro então é avisado e logo em seguida Jesus vai com aquele grupo dileto de discípulos, Pedro, Tiago e João, vai orar com eles no Getsêmani. E ele, Jesus, está dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus está já pré-anunciando o que ele, como Deus, haveria de saber, seria o seu imenso sacrifício, a sua imensa dor
e aquilo que ele passaria não só na cruz, mas antes mesmo da cruz, quando ele foi esbofeteado, foi cuspido, foi escarnecido, foi vilipendiado de todas as formas. Isso as pessoas muitas vezes não retratam. Parece que na Páscoa as pessoas pensam somente no coelho da Páscoa, pensam somente no chocolate. Muitos até estão rompendo aí esse segregamento e indo fazer as compras, porque estão apenas pensando no almoço ou pensando no chocolate, mas não estão pensando no sacrifício de Jesus Cristo. Jesus, sem dúvida, ele passa por toda sorte de dor e ele chega a um determinado momento, ele diz aos seus discípulos, é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Então vem Judas, o beija na face e logo em seguida os soldados o prendem e levam ao sumo sacerdote. A palavra de Deus diz, lá em Marcos 14, 53, e levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas. A segunda cena que nós observamos logo em seguida a esse acontecimento, os sacerdotes o acusam de toda sorte de questões, falsas testemunhas se apresentam, mas eles não acham nenhuma acusação em Cristo, mas intentam acusá-lo de blasfêmia. Nesse interim, quando Jesus é levado lá do Sinédrio para o palácio de Pilatos, então Pedro nega Jesus por 3 vezes. Jesus então vai ao palácio de Pilatos e o texto diz de Marcos 15, 1, logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio e amarrando a Jesus levaram e o entregaram a Pilatos. Então Pilatos, que era o governador romano, os judeus são dependentes do governo romano, são escravos do governo romano, o príncipe dos judeus, então, é um príncipe suzerano, como nós chamamos, é aquele dependente do outro império, e nós vamos perceber que aqui Pilatos, defendendo o governo romano, ou vai então analisar. Pergunta se Jesus é de fato o Filho de Deus, é o rei dos judeus, e Jesus responde, tu o dizes. E logo em seguida ele se cala e, como cumprindo Isaías 53, ele vai como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Era a festa da Páscoa, uma das maiores, ou a maior festa dos judeus, e era comum um dos presos ser solto. Havia um homem chamado Barrabás, preso como um amotinador e acusado de homicídio, e vindo a multidão, como de costume, era notório que se fizesse o pedido que um preso fosse solto. Pilatos então coloca diante do povo Jesus ou Barrabás, e o povo então decide, crucifica-o, e apontando e se referindo a Jesus Cristo. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, diz no capítulo 15, verso 15 de Marcos ainda, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. O verso 16 diz que os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, a guarda pretoriana, a guarda do imperador, e então reuniram todo o destacamento. Vestiram Jesus de vermelho, de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, então lhe puseram na cabeça e o saudavam de maneira cínica e de maneira escarnecedora. Salve o rei
dos judeus. E depois de terem escarnecido a Jesus, despiram-lhe a púrpura, vestiram com as suas próprias vestes e então conduziram para fora com o fim de crucificá-lo. Jesus foi levado ao Gólgota, um lugar que é conhecido ou foi conhecido como lugar da caveira, e significa Gólgota, e era a terceira hora quando o crucificaram. O que isso significa para nós? Qual o significado deste sofrimento ou da paixão de Cristo? Três lições preciosas nós vamos observar aqui neste relato de Marcos e nos relatos que são de Pedro, de Paulo e de tantos outros, vão relatar acerca de Jesus Cristo, a martirização de Estevão, por exemplo, desde o Velho Testamento, mostrando aos judeus que Jesus era o Cristo de Deus. O que significa, de fato, a paixão de Cristo ou o sacrifício de Cristo? Primeiro, significou que ele era perfeitamente Deus e era perfeitamente homem. Ele era Deus encarnado, era o Deus que se fez carne. E a qualidade da oferta que Deus faz em favor daqueles que haveriam de crer era exatamente que ele era o próprio Filho de Deus que lá estava. João 3,16, um texto célebre entre os cristãos, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele era então o próprio Filho de Deus e era também totalmente santo. Hebreus 9,14 diz: a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Era também não somente o Deus encarnado, o próprio Filho de Deus, mas totalmente santo, mas era totalmente despojado de si mesmo. Filipenses capítulo 2, 7-8, Paulo diz: antes a si mesmo se esvaziou, e lá em seguida ele diz: antes a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que significa a paixão de Cristo? Primeiro, que ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. A segunda lição é que ele aceitou livremente fazer a sua obra expiatória em favor dos pecadores. Foi uma obra substitutiva. Nós que deveríamos morrer, todos que nascem trazem o pecado vindo de Adão, de Eva, os primeiros homens. E nós então descendemos de Adão e trazemos sobre nós o pecado. Pecado graça sobre a raça humana. Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus em Romanos 3:23. E Paulo fala em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então, Cristo morre em favor dos pecadores, em favor das pessoas que nascem e nascem pecadoras. Cristo morre, na verdade, fazendo uma obra substitutiva. Ele assume o lugar dos pecadores lá na cruz do Calvário. Nós lemos na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 18, pois que também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. E Jesus faz isso para levar os nossos pecados e as nossas mazelas. Isaías 53, no verso 5, o profeta, bem antes do nascimento de Jesus, quase 1000 anos, ele diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, a paixão de Cristo traz esses dois primeiros significados. Significou que ele era perfeitamente Deus, perfeitamente homem, e a segunda coisa, que ele faz uma obra em favor dos pecadores e de maneira substitutiva. Isso, se parássemos por aí, nós diríamos que isso não tem nada a ver com as pessoas. Isso não liga a obra de Cristo com as pessoas. Mas a terceira lição
especialmente ela nos traz a ideia de que Cristo vai sendo perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e fazendo uma obra em favor dos pecadores. Isso traz o terceiro significado, significa agora o acesso a Deus. Agora nós podemos ir até a presença de Deus, podemos chegar na presença de Deus através de Jesus. Foi uma obra que foi terminada, uma obra que foi concluída, e significou ter acesso àquele local onde os judeus chamavam de Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali para fazer expiação dos pecados do povo. Jesus, então, entra lá em Marcos, no capítulo 15, no verso 37 e no verso 38, o evangelista nos diz: mas Jesus, tendo dado um brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então isso significa que agora o lugar santo para o lugar santíssimo estava aberto. Agora o povo de Deus, como sacerdotes, como o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, ele fala que agora nós temos um sacerdócio real. Foi a grande doutrina de Lutero, o sacerdócio universal de todos os crentes, e a doutrina de Calvino e de tantos outros reformadores. Agora cada crente é um sacerdote e pode se dirigir ao sumo sacerdote Jesus Cristo. Então veja, nós podemos ter acesso a Deus, a obra de Cristo sendo perfeita, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, sendo em favor dos pecadores. Isso faz com que tenhamos acesso a Deus, e esse acesso a Deus vai nos produzir o arrependimento para a vida. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. E quando nós olhamos a nossa condição e nós observamos o tamanho sacrifício de Deus, a qualidade e o grande sacrifício que Deus faz ao mandar o seu próprio Filho, significa que agora nós temos de graça e por graça o acesso à presença de Deus. Em Atos capítulo 20, verso 21, o escritor Lucas nos diz, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso, para ir a Cristo, que nos arrependamos dos nossos pecados e creiamos que Cristo é suficiente para pagar o preço de cada um dos nossos pecados. Isso nos leva a ter uma fé objetiva em Jesus Cristo. E se lermos capítulo 11, verso 6 de Hebreus, nós vamos perceber quando ele vai dizer que a fé é a única maneira de nós estarmos buscando Jesus Cristo pela obra mediadora de Cristo. Nós cremos que o sacrifício de Cristo nos leva à presença de Deus. E o autor aos Hebreus vai nos dizer aqui, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. E por fim, a pessoa que se arrepende em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, os pecados trazidos por Adão, aquilo que os católicos dizem de pecado mortal, é o pecado que trazemos de Adão. E os pecados que nós cometemos, nós nos arrependemos desses pecados e cremos que o sangue de Cristo, como o apóstolo João diz na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 9, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas, por fim, a obra de Cristo se aplica finalmente quando aquele que crê, não somente ele pede que os seus pecados sejam
perdoados por meio do arrependimento e da fé, mas também aquele que é batizado. Jesus diz em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. O que significa para você hoje a paixão de Jesus Cristo? O que significa o sacrifício de Jesus Cristo? Para os cristãos verdadeiros, significa que Jesus era perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Significa que ele aceitou espontaneamente, de maneira expiatória, levar os pecados de maneira substitutiva lá na cruz. Isso resulta em termos acesso a Deus. Vamos orar agora, vamos agradecer. Tamanha obra, tamanho amor que Deus teve por nós. E vamos pedir que nós entendamos esse significado e o apliquemos em nossas vidas. Pai querido, nós não temos com que pagar a grande e imensa obra que o Senhor fez na cruz do Calvário, mas aceita o nosso coração, salvo e lavado por Jesus Cristo. Que hoje, ó Deus, na sexta-feira, chamada da paixão de Cristo, ou da morte de Cristo, nós, ó Deus, possamos avaliar o que o Cristo significa para nós. É aquele que nos dá acesso a Deus, é aquele que nos dá a vida eterna. Por isso, ó Pai, se alguém, ao ouvir este vídeo deste dia, que o Senhor esteja tocando o seu coração para a glória do teu nome, e o seu Espírito Santo venha converter e convencer esse coração. É o que nós suplicamos, humildemente, no nome de Jesus. Amém.